Revolta da Vila Rica. Também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, foi um movimento nativista que ocorreu no ano de 1720, na região da atual Ouro Preto, Minas Gerais, que antes se chamava Vila Rica. Almejava-se a mudança econômica e social do Brasil, a qual consistia especialmente na implantação do regime republicano, para que o país pudesse se libertar da colônia portuguesa. Quando foi descoberto o ouro na região de Minas Gerais, os colonos ficaram bastante atraídos a fim de explorar e fazer uma fortuna. Toda a economia até então era baseada na plantação de cana-de-açúcar na região do Nordeste do Brasil. E quando o ouro e a prata foram descobertos, todo o foco econômico e político foi transferido para a região de Minas Gerais e a região Sudeste. O aumento da exploração colonial por parte de Portugal por meio da criação das casas de fundição no Brasil, que era o local onde a coroa portuguesa cobrava o quinto, bem como administrava e logo mantinha exclusividade sobre todo o ouro encontrado no Brasil. O quinto consistia em um imposto de 20% sobre todo o ouro encontrado no Brasil. Para evitar a sonegação destes impostos, Portugal decretou a proibição da circulação do ouro em pó ou em pepitas, gerando severas punições a quem desrespeitasse essa regra. Seu líder foi Filipe dos Santos Freire. Era um rico fazendeiro e tropeiro. Com seus discursos e ideias, atraiu a atenção das camadas mais populares e da classe média urbana de Vila Rica. Defendia o fim das casas de fundição e a diminuição da fiscalização metropolitana. A revolta durou quase um mês. Diante da situação tensa, o governador da região, Conde de Assumar, chama a atenção dos revoltosos a fim de negociar, solicitando que abandonassem as armas. Após acalmar os revoltosos e fazer promessas, o conde ordenou as tropas para que invadissem a vila. Os líderes foram presos e suas casas incendiadas. Filipe dos Santos foi julgado e condenado à morte por enforcamento. Após a revolta, a coroa portuguesa aumentou ainda mais a fiscalização na região das Minas. Para aumentar o controle sobre a região, foi criada a Capitania de Minas Gerais. Por seu caráter nativista e de protesto contra a política metropolitana, muitos historiadores consideram esse movimento como um embrião da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, foi um movimento de natureza separatista que ocorreu na Capitania de Minas Gerais, em 1789. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com abusos políticos e com a cobrança de altas taxas de impostos. Além disso, a metrópole havia estabelecido uma série de leis o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. No ano de 1785, por exemplo, Portugal decretou uma lei que proibia o funcionamento de indústrias fabris em território brasileiro. Os principais causadores foram a exploração política e econômica feita por Portugal sobre o Brasil. A derrama, que se tratava de caso uma região não conseguisse pagar 1.500 quilos de ouro para Portugal, os soldados entravam nas casas das pessoas para pegar bens até completar o valor devido, e a proibição da instalação de manufaturas no Brasil. Não se pode esquecer o conhecimento da independência dos Estados Unidos, cujos colonos, revoltados contra o sistema fiscal de sua metrópole, tinham se libertado da Inglaterra. Isso animou a elite mineradora a conspirar contra a metrópole. Tinham como principais objetivos obter a independência do Brasil em relação a Portugal, implantar uma república no Brasil
liberar a implantação de manufaturas no Brasil, criação de uma universidade pública na cidade de Vila. Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes proprietários ou mineradores, padres e letrados, como Cláudio de Manuel da Costa, originário de família enriquecida por meio da mineração. Estudou em Coimbra e foi alto funcionário da administração colonial. Por sua parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. Tomás Antônio Gonzaga, escritor. Depois de estudos jurídicos na Europa, tornou-se juiz em Vila Rica. Francisco de Paulo Freire, tenente e coronel, comandante do regime dos Dragões da Tropa Militar de Minas Gerais, estava hierarquicamente logo abaixo do governador, Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Era filho de um pequeno fazendeiro, ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Foi o mais popular dos conspiradores. Embora não tenha sido idealizador do movimento, teve um papel importante na propagação das ideias revolucionárias junto ao povo. A revolta deveria ter início no dia da derrama, que seria aplicada no ano de 1789, mas acabou sendo suspensa em função da conjuração. Os planos foram frustrados, pois 3 membros da conspiração foram até o governador Visconde de Barbença para deletar o movimento. Tiradentes foi preso no dia 10 de maio de 1789. Após 3 anos sendo processado, todos os participantes foram perdoados ou degradados para a África. Somente Joaquim José da Silva Xavier foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792, no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Após o cumprimento da sentença, seu corpo foi esquartejado, a cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca e exposta à praça pública, em Vila Rica, e seus membros espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição. A Inconfidência Mineira transformou-se em símbolo máximo de resistência para os mineiros.